Esse é o podcast, nosso orgulho. Venha conhecer o Bora Fazer Barulho. Emerson Gomes, o rei Sempre da produção. procuro valorizar as pessoas. Entre em contato, participe e acredite, deixe um comentário. Tem muita coisa, mano, pra contar. Você também pode acreditar. Pode acreditar. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. Fala pessoal, começando aqui mais um podcast Bora Fazer Barulho. Eu sou Emerson Gomes e hoje, para me ajudar a conversar com o nosso convidado, eu tenho a participação especial aqui de duas pessoas. Uma é o Jefferson. Fala, galera. O Jefferson já esteve aqui no podcast, né? Já conhece o lugar aqui. E o outro é o Everton. E aí, galera, tudo bem? Tranquilo. Tá chegando pela primeira vez aqui, né? Sim, Primeiro sim. podcast, tá participando. E de outros. E a gente vai conversar hoje com o Jonatas, que é um especialista em teologia. Tudo bem, Jonatas? Tudo bem. Agradeço. Boa noite a todos. Só puxa um pouquinho mais perto de ti. Aí. Boa noite a todos. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite de ter vindo conversar com nós aí. E a gente vai conversar um pouco sobre a teologia, né, a religião e a tua trajetória também. Vamos lá. E aí, de cara, eu já vou te perguntar aí para tu explicar pro pessoal que tá assistindo o que é a teologia. Beleza. Tá, boa noite, tá, para vocês todos. Boa noite. Boa noite. Tá? Pessoal que tá em casa também. Teologia. Eu adoro essa definição que tem, que é o estudo, o conhecimento sobre Deus. Esse é o que todo mundo vai dizer, tá? Mas eu tenho uma frase que eu gosto bastante sobre teologia, que é o quê? A teologia é o segredo da vida. Porque eu creio, desde que eu comecei a ler a Bíblia, que tudo que a gente faz, ou tudo que alguém faz para nós, qualquer pessoa no universo que fizer algo, se movimentar, ela está dentro da teologia, porque ela está debaixo da criação de Deus. Então, se teologia é o conhecimento sobre Deus, é a nossa né, intimidade com Ele, o nosso conhecimento sobre quem Ele é, o que Ele faz. Então, se Ele é o Criador, tudo que Ele criou está dentro da teologia. Então, quando a gente entende a teologia dessa perspectiva, de que ela influencia diretamente na minha vida, no meu relacionamento com as pessoas, aí eu começo a pisar um pouco mais no freio, no meu comportamento com as pessoas, até inclusive, e na minha própria modo de viver, as escolhas que eu vou fazer, porque eu sei que eu estou tratando de teologia, mesmo sem falar em teologia, porque eu estou vivendo e existe um Criador sobre mim, ao qual eu devo reverências e sei que prestarei contas. Então eu tenho essa noção, essa luz. Agora, tudo que eu vivo, tudo que eu faço, eu tenho que ter esse cuidado. E isso não é ruim, isso é bom, porque isso vai me direcionando de acordo a sua palavra, né? De acordo com aquilo que ele apresenta ali, que a Bíblia vai apresentar, né? Então eu acho que teologia, para resumir bem claro assim, isso é o conhecimento sobre Deus, mas a teologia é o modo de vida, o meu estilo de vida. É o teu estilo de vida. Talvez tu, né, a pessoa, né, que esteja ali, diga assim: ah, não, mas eu não estou nem aí para teologia. Tudo bem, mas quando ela entender teologia, ela vai ver que tem a ver com aquilo que ela fazia, ou que ela fez, ou que ela deixou de fazer também. Tem a ver com tudo, na verdade. Tá, deixa eu só ver se eu consigo... Posso fazer uma pergunta burra agora, tá? Não, vamos fazer. Mas a teologia, ela estuda o Deus cristão. O Deus da Bíblia. Da Bíblia. Da Bíblia. Tá. O Deus da Bíblia, por incrível que pareça, todas as religiões, elas vão sair daqui. Todas elas vão sair daqui. Quando tu sentar na mesa com qualquer pessoa, de qualquer religião, e honestamente, de uma forma amigável, ela vai querer saber disso daqui, ó, que está aqui na mesa. Por incrível que pareça. Por isso que a teologia, por isso que eu amo tanto teologia, porque a gente levantou muitos preconceitos entre as religiões, muitas barreiras entre as religiões.
Na verdade, o que o teólogo tem que fazer é pular o muro, pular as barreiras, para poder chegar do outro lado. E aí poder ter uma conversa. Por isso que cada um está puxando para um lado. Por isso que a gente estava conversando aqui antes, né? Sobre Lutero e sobre as divisões. Cada um está tentando puxar para um lado. O certo, a única solução é todo mundo sentar, vir um de cada lado, sentar e tomar um café e conversar. Porque tá todo mundo aqui, ó. Tu sabe por incrível que pareça, entende? Tu sabe que isso que tu tá falando, eu já tinha notado, conversando com várias pessoas de religiões diferentes, que parece que em algum ponto, todas as religiões têm algo de coincidência, sabe? Ou de algo muito similar. Eu tava conversando uma vez com uma espírita e ela tava falando sobre capela, tá? E ela disse que tinha os exilados de capela, que eram 2 alienígenas que vieram pra Terra, né? E eles eram imortais aqui, só que eles eram mais altos que os seres humanos, tinham mais força, mais inteligência, e eles não morriam, só podiam morrer afogados. Aí eu disse, cara, eu já vi isso em algum lugar, sabe? Quando eu já estudei a Bíblia também, né? Eu me lembro que na Bíblia falava também dos nefilins, né? Que os anjos vieram, né? Tiveram relações com mulheres e deram frutos aos nefilins, que eram imortais. E só foram mortos com a água no dilúvio. Né? Cara, é parecido isso aí, né? Inspirado, talvez. Eu conheci alguns missionários que tiveram contato com tribos indígenas que não têm contato ainda com o homem branco. Ainda não conhece a realidade do homem branco. Não foram colonizados. E vivem a vida deles de mata 100% selvagem, assim. A vida deles real lá, a raiz lá. Quando esses missionários conseguiram entrar, fazer parte da tribo, serem aceitos depois de bastante tempo, e sentar para conversar e ouvir as histórias, os caras contam a história do dilúvio. Capaz. Os caras contam a história, só que é diferente, entendeu? Sim. Porque eles não têm a Bíblia, eles não conseguem ler a Bíblia, não existe a Bíblia na linguagem deles. Mas é impressionante, cara. As histórias que eles vão contar sobre Deus, mesmo que eles chamem o Deus de sol, mas as histórias que eles vão contar sobre Deus é que o Deus tem um filho, que ele tá para vir. Capaz. Entendeu? É impressionante. Então, quando eu aprendi isso, estudando no seminário que eu estava estudando, e quando eu comecei a ver essa... Eu nunca tinha visto isso. E na igreja, minha vida de igreja... Infelizmente eu nunca tive essa visão, assim, sabe? Uhum. Mas quando eu comecei a conhecer pessoas que rodaram assim o mundo, já que conheceram outros lugares, outras tribos, e comecei a entender um pouco mais, cara, eu começou a juntar a formar o quebra-cabeça, entende? Tá todo mundo querendo uma coisa: conhecer Deus. Uhum. Isso tem uma pergunta que eu vou te fazer, tá? O homem na história sempre buscou a Deus? Biblicamente, sim. E eu acredito também que, historicamente, sim. Mesmo lá no tempo de Enoque? Mesmo no tempo tinha Enoque, né? Mesmo no tempo de Enoque, porque Enoque, na verdade, é um descendente de Adão, né? Sim. E o próprio Adão já foi o único cara que conseguiu ter um feedback com Deus, segundo a Bíblia, no paraíso. Então, eu acho que desde o início ali, ele sendo o pai da raça humana, o grande representante, todo mundo que vem dele, eu creio nesse sistema, tá? Todo mundo vem de Adão. Então, todo mundo tem a mesma referência, que é Deus, entendeu? Então, por mais que alguém se recuse ou rejeite ou não queira saber de Deus, ela já sabe de alguma forma que tem alguém em algum lugar fazendo alguma coisa, ela não entendeu, ela não quer saber quem é, ela não quer aceitar, tudo bem, cada um tem a sua forma de viver, vive do jeito que quiser. Mas, cara, vocês podem notar, o maior ateu, ele vai querer falar sobre Deus, cara. Se ele fosse tão ateu assim, ele não ia querer falar, entendeu? Não ia tocar nesse assunto. Né? Não quero falar sobre aquilo que eu não acredito, que não é real, que não existe. Eu quero falar de coisa que existe. Eu quero falar contigo um assunto que eu vou discordar de ti, vamos conversar, vamos. Tá, aí eu vou dizer assim pro cara, tu quer falar de algo que não existe? Entende? Ele quer falar sobre aquilo. Ele gosta daquilo, eles estão sempre... Ele instiga. Ele insiste, entendeu? Né, aquilo, então, né? Dentro dele tem aquela coisa, só que ele quer rejeitar, ele quer... Não, quero provar que não é. Só que ele quer... Por que ele quer provar que não é algo que não existe? Então, eu acredito, sabe, 100% pegando a linhagem da Bíblia, da teologia, que o homem sim sempre buscou, e também olhando para todas as pessoas que, de alguma forma, a história contou, a gente consegue ver que
todas elas têm essa dependência, essa necessidade, essa busca, entendeu? Mesmo que seja, não estou falando que todo mundo vai buscar o Deus que Abraão conheceu e que a Bíblia apresentou. Não estou falando isso, tá? Mas estou falando no sentido da referência. Todo mundo tem aquela referência de que existe alguém, ou que seja um sol, ou que seja a lua, ou que seja, sei lá. Eles têm aquela coisa, eles sabem que existe alguém, alguma coisa, entendeu? Ou uma força, para muitos é uma energia, sei lá. Mas tem alguma coisa que está além de nós. E que nós parece que nem a gente estava conversando antes ali um pouco, né? Parece que tem aquela coisa dentro de nós que já sabe disso. E que um dia nós vamos estar nessa eternidade, nesse lugar de alguma forma. Parece que isso não tem como tirar de nós. Então, eu acredito que sim, entendeu? É, que a gente estava conversando nos bastidores, né? Que já é do instinto do ser humano nascer buscando um propósito, né? Fazer parte de algo e não aceitar a morte. E não aceitar a morte. E esse de buscar algo, a gente até pode dizer, é da evolução, porque em sociedade tu consegue sobreviver mais. Mas o não aceitar a morte que, tipo, não tem nenhuma lógica, sabe? Mas tem lógica, cara. Se a lógica é que a gente vai morrer, não, mas sabia que a Bíblia fala sobre isso? É? Fala sobre por que o homem ele não aceita a morte? É porque o homem não foi feito para morrer, isso aí foi o que me falaram. O Salomão fala em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então é como se fosse um sinal. A gente não tem, mas a gente sente falta dela. Tipo assim, não temos como tirar, entendeu? E Deus colocou a eternidade dentro de nós. É como se nós fosse literalmente uma criação, e o cara que nos criou, ele colocou esse dispositivo. E agora, cara, mesmo a gente querendo ou não querendo, tem aquela coisa, sabe? Cara, a eternidade. Então eu acho que se encaixa perfeitamente. Tá? É tipo como se, tipo assim, a gente tem aquele sentimento de que a gente não morre, mas o cérebro tá dizendo, cara, tu vai morrer. Vai morrer. De alguma forma. De alguma forma tu vai morrer, porque tu sai do planeta e outras pessoas nascem. Eu não sei se vocês já tiveram com a sensação de que eu morri alguma vez, já tiveram? Eu já tive, já. Não. Nunca tiveram, assim, uma dor, uma doença, alguma coisa? Cara, uma vez, cara, eu achei que eu ia morrer. Eu tava com... Eu não sou muito de ir nos médicos, tá? Não gosto muito, não tenho nada contra. Você fala sobre uma sensação de uma morte relacionada a alguém? Não. Sobre você? A si mesmo. É tipo assim, cara, tá com uma dor tão tá forte. Se sentindo mal ao entendeu? ponto de achar troço que tão vai... ruim. Alguma coisa tá E errada. tu diz, cara, eu acho que eu vou morrer, cara. E aí tu olha pros teus filhos, olha pra tua esposa assim, e dá aquele desespero. Uma vez eu tive assim, cara. E, cara, te dá um desespero, cara, uma coisa... E por mais incrível que pareça, cara, eu fui criado desde pequeno. E leio a Bíblia assim, direto, né? E sei que depois que a pessoa, principalmente a pessoa, o cristão, digamos, aquele que ama a Deus, entendeu? Ele vai morrer, a Bíblia garante que ele vai se encontrar com Deus. Mas mesmo sabendo disso, cara, o meu corpo não queria, entendeu? Tipo assim, começa a dar aquela negação. Tem uma coisa na Bíblia que eu sempre fiquei preocupado, tá? Porque sempre me ensinaram... Só uma? Uma. Eu tenho várias. Uma, porque fala de sono profundo. Vixe. Que quando a gente morre, a gente cai num sono profundo. Só que quando a gente tem um sono profundo, a gente não se lembra do que sonhou. Não. E aí, o que acontece? A gente vai morrer e vai parar de... que vai ficar tudo preto? Como assim? Acabou? Não, cara. O apóstolo Paulo, nas cartas do apóstolo Paulo, de Tessalonicenses, Coríntios, ele vai falar sobre a vida, a morte e a vida eterna. E ele vai dizer que a pessoa vai morrer e ela vai se encontrar com Deus ou com Jesus, seja lá como preferir. Ela já vai ir para a outra vida dela. Então ele vai dizer assim, ó, os que morreram fazendo bem vão para a vida eterna. Os que morreram fazendo mal vão para o castigo eterno. Então, segundo a Bíblia, as pessoas não vão todo mundo para o mesmo lugar. Ele vai deixar isso bem claro. O que é esse sono profundo que se fala em algumas passagens? Aí, sono profundo... Tipo, Jesus tirou, acho que é Jó ou Ló, do sono profundo, uma coisa Lázaro. assim. Não, Lázaro, isso. Pois é, aí o sono profundo, o termo que tu está usando é uma interpretação, porque a Bíblia vai tratar da morte de Lázaro. Alguém vai interpretar isso por causa dele ter ressuscitado, que ele estava em sono profundo. Mas ela vai dizer que ele morreu, entendeu? E vai dizer que ele já fedia. Isso. Então não é sono profundo, tu não fica fedendo. Tu tá dormindo, entendeu? Tu tá vivo, tu tá respirando, teu corpo tá vivo.
Então, assim, pode ser o que tu tá trazendo é que, assim, ó, tem o caso de Lázaro, que morreu, tá? E Jesus ressuscitou ele depois de 4 dias. Alguém pode interpretar o seguinte, cara, como esse cara ressuscitou e voltou à vida, então ele não estava morto. Ele estava num sono profundo. Mas aí é a interpretação da pessoa. Do tradutor. Não, da pessoa que tá falando isso. A Bíblia não vai falar isso. A Bíblia vai dizer que o cara morreu, entendeu? E Jesus foi lá e ressuscitou o cara, trouxe o cara à vida. Então, eu prefiro ficar mais em cima do que está escrito ali. Lá. Mas como que ele voltou à vida? Cara, eu não sei, mano. É um milagre. Onde é que ele tava? Não lembra de nada. Entendeu? O que aconteceu, isso aí e tal. Assim, não sei, entendeu? Eu já conversei com algumas pessoas que, tipo, morreram e foram ressuscitadas. Tipo, parada cardíaca, ficaram... Tipo, o Arthur mesmo. O Arthur ficou 8 minutos, se não me engano, morto. Sabe? E ressuscitaram ele, né? Aquelas coisas tradicionais, massagem cardíaca ali. E aí, quando ele voltou com perda de memória. Ele não se lembrava nem dos 7 dias que ele ficou internado. Que a gente pergunta pra ele, tá, e aí? Tu morreu, né? Como é que é lá do outro lado? Você viu a luz? Você viu a luz? Fique longe da luz. Apareceu um game over quando tu dormiu. E aí ele falou assim, cara, tu acredita que eu não lembro nem dos 7 dias que eu tava lá antes? Quem dirá? Cara, isso aí parece que não é... Nos parece que não é permitido, cara. Tem uma história na Bíblia que Jesus conta, não sei se vocês já ouviram do rico e do Lázaro. Sim, já. Do mendigo e do rico. Me lembro vagamente. O Lázaro era o mendigo que ficava pedindo migalhas na porta do rico. O rico desprezava ele. Aí os dois morreram. O rico foi pro Hades, foi queimar, foi pro inferno. E o mendigo foi pro seio de Abraão. Ser bem cuidado por Deus. Receber tudo aquilo que na vida negaram para ele. Aí, o rico, né, não conformado com aquela situação, olhou pro mendigo que estava na porta, jogado cheio de doença na porta dele, aquele miserável. Olhou assim, olha lá, vocês botaram aquele fedorento lá do lado melhor e me jogaram aqui pro lado pior, eu tô apavorado aqui. Jesus está contando essa história. Aí ele vai dizer assim, pai Abraão, permita aí que molhe o dedo aí, molhe só o dedo, só a ponta do dedo numa água e refresque na minha língua. E aí, Jesus está contando a história e o pai Abraão diz assim, ninguém pode se comunicar com os que estão desse lado como desse lado. Aí o cara, né, o rico, né, os caras sabem negociar, né? Que é bom de quem é rico, sabe de negócio. Aí o cara começou a tentar negociar. Então vamos fazer o seguinte, se ninguém pode passar daí pra cá e nem daqui pra lá, manda alguém lá na terra de volta. E fala para avisar os meus irmãos que estão lá. Que provavelmente estavam tendo a mesma trajetória dele, entendeu? Se um desses aí que está aí desse lado voltar lá e contar o que está acontecendo comigo aqui, nessa situação, eles vão acreditar. Eles vão crer e eles vão mudar isso aí, eles não vão vir para cá, eles vão vir para aí. Pô, faz isso aí e tal. E aí, Jesus conta e diz assim, não, ninguém pode voltar. Lá na terra eles têm a lei o que é? A palavra de Deus. E os profetas, que são aqueles que proferem a palavra de Deus, que pregam sobre a palavra, que ensinam sobre a palavra. Aí ele vai dizer, lá na terra eles têm a lei e os profetas, que eles ouçam essas pessoas. Só que a verdade, cara, é que ninguém quer ouvir quem está aqui, entendeu? A gente não quer, se a gente tem essa ideia na mente, que se alguém voltasse e dissesse assim, cara, eu morri já faz 10 anos, estou voltando aqui para te dizer uma parada. A nossa mente acha que a gente ia acreditar no cara, mano. Tu tá dizendo com a minha cara, daí, cara. Que nem os viajantes do tempo. A gente tem uma ilusão que como se a gente fosse acreditar, a gente não ia acreditar. Diz, esse cara é louco, velho. Esse cara é louco, tá louco. Entende? Então, eu acho que Deus não nos permitiu essa parada de nós ter alguém de fato, de verdade, que realmente morreu, foi lá e voltou e vai dizer assim, cara, é assim, assim, assim. O mais perto que nós temos é o apóstolo Paulo, que ele vai dizer assim, conheci um homem que eu não... Ele vai dizer bem assim, abre aspas, as palavras dele. Eu não sei se no corpo ou fora do corpo, foi levado ao terceiro céu. E lá ele viu coisas inefáveis, difíceis de explicar, que não tem como eu falar o que é. Só que ele não fala se é ele ou não. Todo mundo interpreta que é ele. Porque uma vez ele foi apedrejado e foi jogado para fora da cidade, tido como morto, entende? Então a gente entende que foi nesse momento que ele foi levado aos céus. E de alguma forma os discípulos rodearam o corpo dele. Isso está no livro de Atos, na carta de Atos. Rodearam o corpo dele e começaram a orar por ele.
Ele tinha sido apedrejado e jogado fora da cidade para não... Olha que loucura, né? Os caras apedrejaram o cara, mataram o cara, jogaram para fora da cidade para não tornar a cidade impura. É os costumes, as manias dos caras. Costume do tempo, né? Os discípulos de Jesus reuniram, oraram por ele e ele voltou à vida. E aí ele fala sobre isso. Mas aí assim, mas ele falou alguma coisa, como é que é, se tem uma casa de ouro, se... Ele não fala nada, entendeu? Ele só diz que é coisas inefáveis que não tem como explicar. Então, o único cara na Bíblia que chegou mais perto disso, ele não falou nada, entendeu? Pô, e isso aí podia ser várias coisas, porque se tu pegar um cara daquela época e mostrar um celular pra ele hoje, ele vai dizer a mesma coisa. Eu fui lá e vi uma coisa que não tem como explicar. Uma parada de outro mundo, né? Eu vi um iPhone novo. Não tem como explicar. Aquela câmera, hein? Eu vi uma internet fibra ótica. Teve um profeta que viu os carros... Não sei se vocês já viram essa história. O profeta, ele viu os cavalos, ele diz bem assim, como carros de fogo. Vocês já viram isso? Sim. Que falava que ele viu ele não falou a palavra aviões, falava... Ele simboliza tudo com animais, simboliza, né, que era o que ele tinha, eu né? vi pássaros. Mas, cara, muito legal, assim. O que eu achei mais impressionante na Bíblia, que não sei se não foi para Paulo também, é que na Bíblia já dizia que a Terra era redonda. Que Deus levou a esfera do mundo e mostrou para ele. Tem uma linguagem que fala nas redondezas da Terra. Aí os caras pegam... Aí já abrange como redondo. Mas fala assim, tipo, nas redondezas da Terra. Mas não necessariamente ele tá falando... Não fala, entendeu? Se é redondo, se é plana ou se é quadrada. Não fala. Mas se usam dessa referência para dar... Tem essa expressão de que nas redondezas da Terra, entende? Então é uma coisa... Cara, tem coisas que a Bíblia não se preocupou em explicar, cara. Eu não sei porquê. Eu não... Por isso que eu tô te falando, entendeu? Se tu tem uma coisa que te incomoda, eu tenho várias. Cada vez que eu leio a Bíblia de novo... Agora, cara, por último, eu descobri que tu deve saber bem essa história por causa que é filho de pastor, né? Um dia, o Moisés, o profeta Moisés, o maior profeta do Velho Testamento. O cara subiu no monte para buscar a Deus, uma resposta de Deus. Ficou 40 dias em cima do monte orando de jejum, buscando a Deus. Demorou demais. O sucessor dele, que era o Arão, pirou a cabeça e disse assim, cara, Moisés morreu, foi na pilha do povo, construiu um bezerro de ouro. Tá? Essa história eu ouço ela desde que eu sou criancinha, cara. E aí aquela história assim, já cansei, já tô... E eu tô lendo aquela história ali, pensando assim, né, sendo tentado assim a pular as folhas, sabe, a pular a leitura, porque eu já li tantas vezes. E eu aprendi um sistema de ler a Bíblia que é o seguinte, você pega a Bíblia da primeira folha, lê a primeira, lê a segunda, lê a terceira e vai até o final. Quando terminar, volta de novo e lê de novo. É o jeito, pra mim, é o jeito mais certo de ler. Você lê a Bíblia de verdade, como se fosse um livro. E aí, cara, eu tô lendo ali a história. Daqui a pouco eu descobri que Moisés mandou os caras... Quando ele desceu, ele ficou tão louco com os caras, que ele mandou os caras... Ele derreteu o bezerro de ouro. Derreteu o bezerro de ouro. Ele fez um pó com o bezerro de ouro. Porque o povo não água, esperou, né? Misturou com água e fez os caras tomar o bezerro. Capaz. Cara, eu não me lembro disso. Cara, mas eu tô com... Cara, assim, faz quase 30 anos, cara, que eu tô na igreja, mano. E nunca me falaram isso, cara. Então, por assim, tem coisa na Bíblia, cara, que eu fico apavorado. Aí eu mando pros meus colegas, sabe? Eu digo assim pra eles, eu tiro uma onda com eles, né? E se eu te disser que aconteceu isso e tal? Aí os caras falam assim, vai vir tu com uma história de novo. Eu falei, então vai lá e lê, cara. Olha lá. Tem algumas coisas loucas também, de que quando ganhava as guerras, né? Que podia escravizar as crianças, essas coisas assim. E isso é umas coisas meio loucas também. Incomoda as pessoas, né? Os costumes antigos da época, né? Que a gente... pra gente é horrível falar, mas... É costume da época. Então... É costume da época. E não só de uma cultura, né? As crianças participarem de guerras. Se bate muito em cima de, talvez, de cruzadas, enfim. Mas várias populações ao longo da história se utilizaram de crianças em suas guerras. Muitas atrocidades foram movidas por crença, né? As cruzadas mesmo que tu falou foi... Mas esse detalhe que tu falou, Emerson, da escravidão, assim, é aquela coisa que nós estávamos conversando, cara. Assim, o cara tem que ter um cuidado quando lê a Bíblia, por isso que tem coisa que incomoda muita gente, a pessoa se revolta contra Deus. E não dá tempo de tu pegar e dizer assim, calma aí, cara, deixa eu te explicar uma coisa. Porque a pessoa já sai braba, entendeu? Então, assim, Deus mandou os povos dele escravizar os outros povos. Pô, isso é injusto, cara.
As pessoas ficam indignadas com isso aí, entendeu? E não, tá louco, que Deus é esse? Depois tu vai me dizer pra mim que Deus é bom. Tá mandando escravizar os caras. Só que assim, quando a pessoa tá fazendo essa crítica e revoltada com isso, a mentalidade que ela tem de escravidão é a que ela conhece da história do Brasil, geralmente. Que não tem nada a ver com a escravidão da Bíblia. Cara, quando tu vai ler, por isso que é legal tu ler a Bíblia, sabe? Lê ela de verdade, as letras, lê ali normal. Quando tu vai ler, cara, tu fica apavorado, cara. A organização que os caras têm. Os escravos, cara, tinham tanto direito quanto qualquer outro da família do senhor. Se ele cumprisse tudo aquilo que todo mundo tinha que cumprir. Então tu vê que é um troço... Não tem nada de loucura, entende? Na verdade, o sentido da palavra escravidão para eles era como se, vem fazer parte. Era uma... Vem estar junto. Não era como, uma chicotada. Não era tipo isso. Tem algumas coisas também que incomodam principalmente as mulheres, né? Porque não lembro agora qual que é a passagem, mas se tu não conseguia ter filho, tu podia ter filho com a... Vixe, cara, isso aí é uma bagunça. Com a empregada, com a serviçal. Isso aí tá me deixando careca, velho. Aqui, ó. Essa parada aí, mano... Tia, a história dos caras, mano. Eu vou pedir pra vocês, cara. Leiam a história de Jacó, o patriarca, cara. O cara tinha 2 mulheres. Você já ouviu falar dele? Já. Cara, o cara assim, ó. O cara se apaixonou pela mais nova. O pai das meninas, das irmãs, enganou ele e deu a mais velha. E na época, né, ele ia casar e não ia ver o rosto da mulher. E aí ele só ia ver no outro dia. Das ovelhas negras, né? Das ovelhas que ele negócio. Ele fez lá toda a trabalho lá. No outro dia ele descobriu que não era que ele amava, que ele gostava. Era... E aí ele... Pô, cara, por que tu fez isso? Tu me enganasse, cara. Entendeu? Pô, e aí a gente... queria uma filha minha, é uma filha minha. Aí sabe o que o cara falou? Sabe o que o cara falou? Assim, cara, infelizmente aqui na nossa terra nós temos um costume de casar a primeira, a mais velha. Não posso casar a mais nova, senão eu vou estar... Entendeu? Pisando na bola com a nossa tradição aqui. E não, tudo bem, então vamos fazer um negócio. Então, eu trabalho mais 7, tu me dá a que eu quero e eu trabalho mais 7 pra ti. Aí ele deu agora a irmã. Aí já imagina já a confusão que já deu com essas 2 irmãs, cara. Já acabou a harmonia do casamento. Já era. Não, e não foi um pouco, cara. Aí, cada uma, aquelas mulheres que eram, né, filhas de homens importantes, elas tinham direito a ter uma senhora, que era como se fosse a serva delas. A mulher queria ter filho com Jacó, para colocar ciúmes na irmã, para dizer assim, eu sou mais importante, se eu tiver filho com ele, como os filhos são muito importantes, ele vai querer me dar mais atenção. E não conseguia. O que ela fez? Falou, vem cá, minha serva. Chamou a serva dela, deita com meu marido para te me dar um filho. Que o filho, como ela era a senhora, ela ia ser, o filho ia ser dela, entendeu? Deu pro cara, o cara teve filho. Aí a outra, tu tá trapaceando, né? Chamou a serva dela, vem cá, minha serva. E aí, no final da história, o cara ficou com 4, cara. Entendeu? 2 mulheres já numa confusão legítima e as outras 2 que eram servas. E esse cara, ele vai ter 12 filhos, homens e uma filha. E é daí, desses 12 filhos, de toda essa confusão, que é formado as 12 tribos de Israel, cara. E a maioria da galera não sabe disso. Caraca, sério? Sério, cara. Agora tu pensa só como é formada as 12 tribos de Israel. 4 é de uma mãe, 2 é de outra mãe, não sei quantos é de outra mãe, não sei quantos é de outra mãe. Cada um é criado de um jeito. Só tem Cada um pai. É criado de uma forma. O pai vai de vez em quando na casa de um, depois volta, vai na casa do outro. Aí tu imagina os atritos que esses caras têm um contra os outros. Nossa. É daí que vem a origem, cara, deles ter aquela ideia de vender José pro Egito como escravo. Agora tudo faz sentido. É dessa família. Então, não é uma irmandade, tipo, sabe, eu tenho 4 irmãos, cara. Cara, meus irmãos e eu, a gente é filho do mesmo pai e da mesma mãe. E a gente tem os 2 mais velhos que são de outra mãe. Os que são de outra mãe, não sei se a família de vocês é assim também. Cara, não é a mesma coisa, velho. Por mais que tu queira, eu não tenho nada contra os caras, entendeu? Me dou super bem, conversa. Mas tu não tem aquele mas não é a mesma vínculo, coisa, né? não é o mesmo ensinamento, não é o mesmo carinho, não é nada, entendeu? Os que é da mesma mãe e mesmo pai é diferente, cara. Então, quando tu vê os irmãos vendendo José pro Egito, tu pensa assim, cara, esses caras... Como é que os caras vão fazer isso? Vender o próprio irmão? Mas, cara, é irmão, assim, tudo na bagunça, entendeu? Sim. Só que às vezes a galera não vê isso aí. Então era só um cara que tava incomodando. Sim. Era um irmão, mas tipo assim... Tipo era uma pedra de tropeço, entendeu? Um bastardo. E o cara ainda era filho da preferida de Jacó. Então dava mais ciúmes ainda nas outras.
Então toda aquela, tipo assim, essa mulher tem que ser... Então, cara, a Bíblia... Cara, que na verdade a monogamia, né, surgiu com o capitalismo, né? Com o... Tava concentrando muito poder nos senhores feudais, que estavam casando e aumentando as riquezas, e o rei estava tendo, né, cada vez menos, porque não casava com tantos que nem os senhores feudais. E aí foi introduzida, pelo menos isso que me ensinaram lá no ensino fundamental, lá, de como surgiu para tu poder casar só com uma pessoa, né? Uhum. Não é algo tipo que Deus disse que tu só vai ter uma esposa. Foi um consenso da sociedade, porque quando vê ali o Everton é o rei, tá? Ele tem 5 terras. Aí eu vou lá, caso com a filha do Jefferson, herdo mais uma terra. Caso com a tua, herdo mais uma. Quando vê, eu tô tendo mais terras do que o próprio rei. Esse é o rei Salomão. Salomão fez isso. Salomão é a referência de Israel de poder e riqueza. Ele tinha 1000 mulheres e ele fazia negócio ele fez negócios assim, entendeu? Ele pegava a filha do rei do Egito, casava com a sunamita, Só que foi aí que ele se perdeu, entendeu? Porque Deus já tinha... O Davi já tinha deixado toda a letra pra ele, ó. Cara, a adoração a Deus é dessa forma. Deus já tinha avisado pra ele assim, ó. Não te mistura com mulheres de outros povos, que elas vão perverter o teu coração pra idolatria, pra fazer tu adorar diferente, porque elas têm outros costumes. E ele foi indo, ele queria negócio, entendeu? Ele queria riqueza, ele queria avançar o reino. E ele fez avançar o reino, só que aí ele perdeu o que Deus tinha pedido para ele não perder, entendeu? Mas a Bíblia fala que quando Deus criou Adão, a Bíblia fala que ele deu Eva para Adão, entendeu? Ele não deu várias Evas. Então, por incrível que pareça, cara, eu não sei assim o que aconteceu no Velho Testamento ali, que os caras pegaram e sei lá, assim, vamos dizer, os caras são muito namoradores, né? Pra não falar outra coisa. Sim. Pra não falar outra palavra, né? Não, mas ó, eu tenho um argumento, tá? Que eu já usei com a minha esposa esse argumento pra defender isso. A natureza fez assim. Porque pra pensar, né? É o argumento que eu uso. Vou ser cancelado agora pra falar isso aqui. Você é um pedrador. Tomara que ninguém faça corte disso. Mas é assim, é coisa da natureza, tá? A gente não tem culpa de ser assim. Porque se pra pensar, a mulher, ela pode ter ali um filho por ano, vamos supor assim, tá? E engravidou ali, deu. Não precisa mais procriar. Não precisa. Já o homem, cara, pode engravidar uma por dia, se quiser. Ou mais até. É uma loucura. E é da natureza nossa. Nos fizeram assim. Assim. Por incrível que pareça, Deus fez o homem para... Cara, tá ali nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, tu vai ver toda a criação do homem e da mulher, e Deus vai dar uma ordem pro casal. Multiplicai-vos e enchei a terra. Então, isso sim, cara, eu concordo perfeitamente com o que tu está falando e biblicamente. Deus falou isso daí pro homem fazer isso daí, entendeu? Só as pessoas vão estar aqui para ouvir agora isso. Mas num cenário específico. Só que num propósito, num contexto específico, entendeu? Se minha mulher estiver vendo mudou isso agora... tudo, cara. Então, assim... Presta atenção. Presta atenção o conceito aqui. Presta atenção. O que ele está falando. Presta atenção que o meu amigo está falando aqui. Foi Deus que mandou. Pra que não aconteça nada lá em casa. Não é tu que tá falando. Acho que a galera vai ficar fora de casa hoje. Não, mas cara, entendi. É que é ali bem colocado, num propósito, tinha um propósito, entendeu? Tinha um contexto diferente, né? Os caras estavam dentro do paraíso, tinha o propósito de povoar o paraíso, entendeu? Isso tudo antes do pecado, antes da queda, que já é uma outra história. Mas eu não tiro a tua razão dessa questão, porque, tipo assim, cara, o homem, quando Deus fez o homem, né, já... Naturalmente, não estou falando no sentido maligno da coisa, tá? A gente não pode confundir o quê? O meu desejo sexual, né? Que é a minha masculinidade com, por exemplo, um cara tarado, que vai querer agarrar tudo que é mulher, entendeu? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra. Então tem que até porque o conceito de casamento não existia, não. Porque assim, foi uma coisa que não é nem eu querer falar assim, eu vou ser muito cancelado. Não é nem eu querer falar. Tu viu? Eu tô tentando aliviar, né? Mas ele volta pro meu assunto. E eu tô tentando aqui mudar de assunto também. Agora a Suzy chegou. Vai lá. Agora a Suzy chegou pra puxar a orelha. Vamos lá, segue. Que horas são? Tá. Então, voltando aqui. Tem um assunto também que tô querendo perguntar dele. Eu não vou mais falar o que eu tava falando. O assunto chegou. Embaçou lá dentro. Não. Mas agora então o motivo vocês sabem, né? Tá ali, ó. Caminhando ali, ó.
Eu vou te fazer uma pergunta agora, só que tu não vai responder, tá? É uma pergunta polêmica. Porque eu vou fazer a pergunta, a gente vai para os comerciais e já volta. Tá. Eu vou te perguntar se Jesus era branco de olho azul. Tá? E a gente já volta com a resposta aqui do Jonatas, depois do intervalo dos nossos apoiadores, é rapidinho, e já estamos de volta aqui. E agora, o momento dos nossos apoiadores. Esse pessoal que confia no trabalho que fazemos aqui no podcast. Vamos a eles. New Fashion House, salão de beleza. Há mais de 15 anos no mercado. Quer fazer aquela transformação no seu visual? Aquele tratamento de luxo? Corre e garante o teu horário. Eu mesmo estou há mais de 5 anos pintando meu cabelo lá com o Marco. Super recomendo. Contamos também com o apoio da Supremo Decor. Precisou de uma decoração top para o seu evento? Chama a Supremo Decor que seu evento terá a decoração perfeita para você. Outro apoiador é a Pelotense Variedades, com loja online, onde você encontra utilidades como eletrônicos, brinquedos, produtos de cama, mesa e banho. Imagine seu carro usado com aparência de zero, protegido da ação do tempo e da poluição, sem sair de casa ou em um local perfeitamente equipado para isso. Daniel Farias Estética Automotiva é a solução. Agora, além dos atendimentos domiciliares, contamos com espaço físico, polimentos em geral, vitrificação de pinturas, revitalização de faróis, detalhamento automotivo, aplicação de proteções na pintura, ceras, selantes, vitrificadores, higienização, limpezas preventivas, remoção de pulverização de tintas e muito mais. Atendimento personalizado por agendamento pelo WhatsApp. Confira nosso trabalho pelo Facebook Daniel Farias ou no Instagram @estéticaautodf. E esses foram os apoiadores de hoje. Se você quer ser um apoiador aqui do canal, divulgando sua empresa em nossos episódios e nas postagens que fazemos em nossas redes, me chama aqui que eu falo para você como que funciona. É mais fácil do que você imagina. Estamos de volta aqui com o nosso convidado de hoje, que é o Jonatas. Estou tendo a ajuda aqui do Jefferson e do Everton. E antes do intervalo, eu fiz a pergunta para o Jonatas aqui. Se Jesus era branco de olho azul, que a gente vê nos filmes, nas ilustrações, sempre assim, né? Uhum. Era assim mesmo? Eu acho que a resposta é bem por aí. Depende, eu acho que assim, depende da onde a gente está olhando. Por exemplo, se olhar naquela Bíblia ali, ele não é. Se olhar nessa ilustrada. Se olhar noutra, ele vai ser. Se olhar na Igreja Católica, ele vai ser. Se olhar numa outra coisa que desenhou ele não vai ser. Agora, é uma coisa... Eu acho que isso aqui é uma coisa muito simples. É só você pegar, dar um Google, povo hebreu, terra de Israel, Jerusalém, e dar um ok. Vai aparecer a fisionomia dos caras. Uma representatividade pelo povo. Pelo biotipo do povo, talvez. É simples, entendeu? Não tem nada a ver com um loiro de olho azul e aquela pele branca que parece tipo assim, né? É que dá o charme, né? Não deve nem ter colônia alemã lá. Dá um charme na parada, né? Tipo assim, eu acho que é pra aparecer as veiazinhas, né? O cara branquinho aparece, né? Presta atenção, ou ele usava lente, né, mano? Só se ele usava lente também, né? Mas cara, isso aí... Uma referência mais angelical, talvez, por causa da questão do olho claro. Tem dois modos de ver isso, né? O modo negativo é que a raça superior, que estava no poder quando criou essa representação de Jesus, queria que Jesus fosse igual a eles. Isso. Né? E enquanto o povo inferior era de outro jeito, não podia dizer que... Não tinha força, né? E uma forma mais bonitinha de pensar é que a gente sempre tenta explicar de acordo com o que a gente está acostumado a ver, né? Que nem as parábolas de Jesus, que falava de semente, falava né, de pastor. Então... Do contexto ali... Então... Não. Cara, eu acho que, assim, essa pergunta é assim... isso pra mim, assim, né... Não, toda vez que eu tô falando em Jesus, por incrível que pareça, cara, eu já sei que ele não tem nada a ver com aquela foto, mas é a foto que fica na minha cabeça. Sim. Então, assim, cara, eu sei que vou chegar lá no céu e o Jesus que eu vou ver lá, o dia que a gente for pra lá e que a gente vai se encontrar... Eu não sei como é que ele é. O Apocalipse descreve ele com olhos em chamas de fogo e cabelo branco como a lã.
né? Então, tipo assim, é alguém, parece que alguém que eu nunca vi ainda, entendeu? Então, mas o cara tem que ter um pouco de cuidado, porque é o seguinte, a Igreja Católica, né, ela puxou essa coisa, ele bem branquinho, um olhinho bem pintadinho de azul, né, um azul clarinho ali, bonitão ali e tal. E agora tem um outro movimento, até que tem alguns famosos agora, por exemplo, o Kleber Lucas, já tem alguma galera aí na internet falando, que agora quer puxar pro outro extremo, cara. Entendeu? Que o cara, ele, como se fosse, africano. Assim... entendeu? Então, assim, cara, pô, vamos... Pô, que diferença isso faz, né? Pô, cara, vamos... os extremos, né? Pô, mas... extremos. Cara, é como se fosse resolver o bagulho, sabe? Cara, ele quer saber como é que ele é a cor dele. Eu acho que o que mais a gente pode fazer para chegar perto é procurar pelas referências do povo hebreu, entendeu? Como é que é um hebreu de verdade, porque ele era. Ele era hebreu. Entendeu? Então ele vai ser daquele jeito que é o hebreu. Não tem como ele cair fora os caras ser todos de um jeito e aí o cara vai sair ou bem africano ou bem polaco. Pô, não existe isso aí, né, cara? Então... Eu acho que o cara tem que ter cuidado, sabe? Tipo assim, tem gente, eu tô falando isso porque tem gente que já... Eu tenho gente próxima minha, que ele já vai lá pro outro extremo. Não, o cara usava Rastafari. Ouvia Bob Marley. O cara usava moicano. Cara, umas viagens, mano. E aí já bota um filho na ideia com Maria, com a outra Madalena. Maria. Então o cara já vai totalmente fora da história, entendeu? Então o cara tem que ter essa... Te perguntar, tá? Tu falou da Igreja Católica aí. A Igreja Católica, ela acredita na Santíssima Trindade, né? Que Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa. Tá? Tu acredita nisso também? É a mesma ideia. Tá. Me explicaram, eu nunca aceitei. Tá? Nunca aceitou. Achei um absurdo. Porque como é que Jesus vai estar na Terra e vai estar olhando para ele mesmo no céu? Aí uma pessoa me explicou de forma muito criativa. E eu gostei da explicação porque foi criativa. E aí eu vou aceitar teu pensamento. Não concordo, mas agora faz sentido. Ela me explicou assim, Como é que eu faço pra te... Tu viu o filme do Avatar? Eu disse, vi. Então, Jesus era um avatar de Deus. E eu, caraca, cara. Agora tudo faz sentido. Não é que eu não aceito, tá? Eu não aceito. Eu fiquei boiando porque eu acho que eu não vi. Não assistiu Avatar. Não, é porque eu sempre perguntei, eu falei pra ele, questionei, né? Tá, não, mas sobre o Avatar, qual que era a semelhança ali aqui? Por que ele falou que era igual ao Tu não viu o filme do Avatar? Não. Poxa vida. É que assim, ó, no filme do Avatar... Eu vou até ver. Depois dele vai lá, hoje, depois ele vai assistir o Avatar. No filme do Avatar, assim, ó, a humanidade está colonizando um outro planeta, tá? E aí, para ser aceito pela tribo, eles criaram uma espécie de clone que é do povo daquela tribo, daquele planeta, que é umas pessoas azul grande. Entendi. E aí o que acontece? A pessoa, ela controla o avatar dela com a mente dela, né? Só que não é a pessoa que está lá. É só como se fosse o espírito dentro daquele avatar. Quando ela retorna, o avatar é só corpo. Entendi. É um corpo somente. Entendi. E aí foi assim que ele me explicou. Eu disse, não, cara, faz sentido, velho. Mas não quero... Mas eu não concordo. Porque qual foi o meu questionamento? Como que Deus vai estar na Terra, então o céu ficou abandonado? Vai ter uns debates muito loucos sobre isso. E como é que eu ia dizer, Pai nosso que estás no céu? Se tu tá aqui, cara, tô te vendo aqui, o Pai tá aqui na Terra, não tá no céu, porque eu vou orar lá. Tá? Aí tem uma explicação. Aí essa do Avatar eu achei legal. Eu achei legal essa do Avatar aí. O Espírito me explicaram que é o poder ativo de Deus. Aí tá, entendi. Não é uma pessoa, então. Não é uma pessoa. É a manifestação do poder de Deus. Então, assim, mas aqui na escola me ensinaram que era uma outra entidade. Era um outro ser, o Espírito Santo. Aí disse, não. Cada religião acho que tem uma ideia. Esse assunto vai ficar um pouquinho aí para um pouquinho de curiosidade da galera. Porque, assim, é um assunto bem extenso. Acho que dá pra fazer um podcast só sobre isso. Só sobre isso. Mas deixa eu deixar uma referência para quem quiser saber. Eu não vou falar porque a fala nem é minha, a criação nem é minha. É um cientista bem conhecido, Adalto Lourenço. Ele fala bastante sobre esses assuntos. Só sobre esses assuntos, sobre, no caso, questões físicas com a questão de Deus. E ele desenha ali a Trindade de uma forma, cara, que só não concordo, acho, com ele quem rasga o estudo, porque é uma coisa... Como é que é o nome? É Adalto Lourenço. Boa, ele desenha muito bem ali, ele conhece, entendeu? De matéria, de orgânica, de física.
Então ele te explica ali de uma forma bem simples ali, como que isso é possível, como que faz sentido. E, claro, dá para explicar da forma teológica também, entendeu? Mas são muitos textos que vai... o debate é muito longo, tem vários debates sobre isso, entendeu? O próprio Jesus, ele vai falar sobre ele e o Pai ser um. Então, aí isso me explicaram. Ele vai dizer, eu e o Pai somos um. É que me explicaram assim, essa parte me explicaram, eu aceitei. É que ele tá tanto tempo, é que nem tu e teu pai, sabe? Que às vezes tu tá tanto tempo aí vem aquela com teu sentido pai. Onipotente e onisciente. Já envolve nesse assunto. Como? Onipotente e onisciente. E onipresente. O que eu acho que eu posso acrescentar aqui, para não ficar em vão assim, sobre esse assunto, não vou explicar o que o cara lá, o cientista, fala, tá? Mas vou explicar só sobre a Bíblia. A Bíblia vai deixar bem claro que o Pai é Deus, que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus. É Deus. Então isso é muito claro na Bíblia. Como que é? Cara, dá um Google lá e pesquisa, o cara vai te explicar certinho lá. É bem legal assim a explicação do cara. É muito boa a explicação do cara. E lá explica também por que Jesus senta à direita de Deus, se é a mesma pessoa? Não, ele não explica. Isso aí já é outro assunto. Aí é um outro assunto, Aí é um outro assunto. E assim, mas sobre Trindade ele fala bastante sobre isso aí. Tá, é que assim, eu tenho muita dificuldade com algumas coisas, né? Tipo, sarcasmo eu tenho dificuldade para identificar como tá sendo. Então vai ver, eu não consigo entender, tem alguma coisa física no meu cérebro aí que me impede de entender isso aí. Mas eu vou dar uma lida no que tu falou aí do cientista aí. De repente eu consigo de forma mais lógica. Eu tenho problema quando as coisas não são lógicas. Não, o cara ele é bem lógico, ele é físico, então ele tem que trabalhar só na questão ali de tudo com sentido, entendeu? Então ele vai usar exemplos da água, da criação, ele vai pegar coisas da criação que são 3 em 1 também, que estão na nossa cara e a gente nunca questionou, não acha nada de errado, mas a gente vai concordar 100% que são 3 coisas numa só. Aí a gente vai dizer, mas como que Deus é 3 em 1? Aí ele vai te mostrar várias coisas. Tá vendo isso aqui? Isso aqui não é 3 em 1. Aí tu vai olhar e dizer, tá, e tem algum problema? Não. Tá vendo isso aqui? Aí ele vai, é bem legal por causa disso, entendeu? Ele usa... Eu posso trazer talvez ampliar essa discussão de uma coisa que eu lembrei agora? O Marcelo vai falar. Que isso é do Batman vs Superman, que tipo, o Lex Luthor, ele usa muita referência, principalmente de Epicuro, que é um, sabe, não sei se tu conhece Epicurus, Epicteto. Não. De um filósofo. Mas a lógica dele é a seguinte: Deus não pode ter as 3 características em simultâneo. Se ele é onibenevolente e onisciente, logo não poderia ser onipotente. Caso contrário, iria extinguir o mal do mundo. Se ele é onipotente e onibenevolente, ele não é onisciente, pois não saberia onde o mal está. Se ele é onisciente e onipotente, ele não é onibenevolente. Algo que é levantado por Lex Luthor no filme. Lex afirma que Deus, assim como Epicuro, é uma entidade tribal que escolhe lados. Não, essa explicação já me explicaram e eu aceitei também. É que Deus nos deu o livre-arbítrio, tanto pra gente errar. Por isso que ele não se esse ponto era um assunto que era legal de debater, teologia e filosofia, né? Se quiser, eu estou à disposição. Mas eu tenho uma pergunta pra ti que eu acho que vai ser muito abrangente tanto pra quem é crente quanto pra quem não é. E pode assim ajudar até a abrir a mente de para quebrar barreira. Porque assim, as pessoas elas pensam dessa forma. Lê Bíblia e acha que é só para crente. As pessoas elas acham que eu não sou crente, por que eu vou ler a Bíblia? Mas só que não. Tem uma questão assim que para crescimento espiritual, crescimento intelectual, muitos escritores indicam a Bíblia. Até para você que não segue, não vai para a igreja. E assim, qual o conselho que tu daria para essas pessoas que têm essa barreira de ler a Bíblia? Além de ler livros seculares, crescimento, conhecimento e tal, pode até falar isso nas redes sociais, mas muita gente não fala sobre a Bíblia para impor indicação. Qual é o teu pensamento relacionado a isso? É porque, infelizmente, o que aconteceu falei um pouquinho sobre o preconceito. Cara, a gente que eu digo assim, a galera, tá? Em geral, infelizmente denegriu a imagem da Bíblia. Então,
Sabe quando a gente tá conversando aqui e tu falou, acho que 2 vezes tu já falou até agora ou mais. Então agora faz sentido, agora. E muita gente perde todo o material rico e maravilhoso que a Bíblia tem por causa de outras pessoas que, tipo assim, causaram uma imagem negativa, entende? Por vários motivos religiosos. Então, o que acontece com a galera? Por que a galera... Eu sei disso, claramente. Os caras da igreja não querem ler a Bíblia, mano. Que dirá os caras de fora da igreja? Por quê? Porque até os caras da igreja, eles já têm uma ideia daqui a Bíblia. Tipo assim, esse livro aí, mano, esse livro aí é muito difícil, cara. Esse livro aí tá louco, isso aí tá louco, não consigo gravar nenhum nome, os nomes são estranhos. Palavra que nem se usa mais. E tal. E, cara, infelizmente as pessoas estão perdendo de se completar, de se aprimorar numa simples leitura. Agora, o que eu gostaria de dizer sobre a leitura da Bíblia é o seguinte, né, cara? Se tu vai ler a Bíblia, qualquer pessoa, seja ela crente ou não, ou incrédula, seja ela que ame a Deus ou não importa. Se a pessoa for ler a Bíblia, sentar para ler a Bíblia, para querer achar problemas em relação a Deus, cara, eu acho que é melhor ela nem fazer. Porque quanto mais informação ela tiver de Deus, mais ela vai ser culpada. Então eu acho assim, o conselho que eu vou dar para quem é crente ou quem é incrédulo, cara, lê a Bíblia. É a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Agora, a gente tem que ler buscando se encontrar com Deus, entendeu? Com aquela coisa assim, tipo assim, Deus, eu falar tanto do Senhor, eu tenho, fui ensinado e tudo, mas eu não tenho um conhecimento, não tenho... será que o Senhor dá para me ajudar? Eu vou ler o livro, vou começar a ler o livro. E será que dá para o Senhor me dar uma força? Me ajuda a entender. Todo mundo fala que é difícil. Então a primeira coisa é tu tem que quebrar todos os preconceitos negativos. E aí tu vai, porque, cara, se tu for já com o coração duro, tu vai ser mais um faraó na história. Que tu vai conhecer Deus, vai ver a glória de Deus, vai ver várias coisas que Deus fez de maravilhoso, e cada vez vai ficar mais duro. Foi assim que aconteceu com o faraó. Deus mandava uma praga, ele se inchava. Aí Deus tinha misericórdia, né? Tava muita gente morrendo e ele chegava em Moisés e dizia assim, pede para Deus tirar a praga. Aí Deus tinha misericórdia e tirava a praga. Aí Deus tirava a praga, tava tudo limpo. Ele dizia assim, agora vocês não vão, agora eu vou me levantar de novo. Se levantava de novo. Deus mandava. Essa é a história das 10 pragas. Foi as 10 pragas assim até a última, que foi quando ele perdeu o filho dele. Aí o cara ficou louco. Aí já tava no ápice da loucura já. Então, se o cara vai procurar Deus com esse espírito, com esse coração, cara, é melhor ficar esperando, tentar, entendeu? Um momento melhor da tua vida. Tipo assim, cara, sei lá, Deus, me ajuda a melhorar o meu coração, sei lá. Porque, cara, vai procurar Deus, procura, mas a Bíblia fala assim, cara, Deus vai exaltar os que se humilham. Os humilhados serão exaltados. Então, assim, tu tem que chegar já como se fosse um senhorio, entendeu? Sem conhecimento ainda. Não, tu não sabe nada, mas tu já tem que chegar numa postura de submissão, entendeu? E dizer assim, o que eu vou conhecer aqui vai ser bom pra mim. E eu já ouvi falar e vai ser bom pra mim, eu creio nisso. E aí tu vai começar. E, cara, não tem erro, a Bíblia garante, cara, que o Espírito Santo ia ajudar as pessoas a entender. Te perguntar aqui tu tem várias Bíblias que tu trouxe, né? todas elas têm a mesma tradução? Porque eu sei que alguma coisinha sempre muda. Não tem a mesma tradução, não tem a mesma característica e não tem o mesmo propósito. Como assim o mesmo propósito? Por exemplo, aqui, essa Bíblia aqui de estudo, de Genebra, ela tem o propósito principalmente de trabalhar com a linha que nós estávamos falando antes da reforma, de explicar bem o que é a reforma, os movimentos que aconteceu. No final dela vai ter alguns credos, alguns concílios que eles fizeram, vai dizer lá toda a história deles e tal. Mas tem muito a ver com a questão dos reformadores, tá? E a Bíblia em si ali, ela vai ter o texto da Bíblia, que é o que todas elas vai ter, e vai ter o estudo já. É como se fosse um professor te explicando os textos da Bíblia, essa preta, tá? Essa marrom aqui, ela é agora já do grande reformador, que é o Martinho Lutero. Então aqui ela vai contar toda a história de Martinho Lutero, ela vai falar das interpretações que Martinho Lutero teve sobre toda a Bíblia, vai estar tudo ali, tudo que ele escreveu sobre a Bíblia, por que ele escreveu, onde ele estava, vai contar nela. E tem uma versão um pouco diferente, tá? Essa daqui, a cronológica, é a minha preferida. Essa Bíblia aqui, o nome dela já diz, né? Cronológica. Então, o que acontece? Ela vai contar a história de Adão,
e vai pegar tudo que a Bíblia fala sobre Adão, desde um livro, no outro livro, e vai trazer tudo para cá. Tá, primeiro vamos falar de Adão. Aí falou de Adão, beleza. Agora vamos falar de Caim, o filho de Adão. Então vamos falar dele. Agora vai procurar em toda... É como se fosse um Google. Vai pesquisar em toda a Bíblia, a história do cara e vai trazer pra cá. Não é a ordem tradicional da Bíblia de estudo. Não é a ordem tradicional de uma Bíblia normal. Gênesis, Êxodo, Levítico... Que aí tá tudo, entendeu? De acordo com a escrita ali. Essa daqui, essa verde aqui, foi a última que eu adquiri. Ela é muito legal também porque ela tem a Bíblia normal e ela tem cada versículo tem uma explicação da questão do contexto. Ela não explica a interpretação do cara que escreveu. Ela explica... Ela é como se fosse um estudo mesmo histórico, entendeu? Relacionado à história. Tipo assim, o rei Nabucodonosor derrubou Jerusalém. Aí ele vai explicar. Jerusalém passou tantos anos resistindo ao império de Nabucodonosor. E aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então é uma Bíblia bem legal essa daqui, essa verde. Essa Bíblia foi distribuída aqui em Pelotas. Chegou 10 mil Bíblias dessa aqui e ela é distribuída de graça, essa daqui. Essa aqui, sério? É só você ficar ligado nos movimentos que tem da PPL. Essa Bíblia lá é distribuída de graça. Foi distribuída já há uns meses atrás e daqui a pouco deve estar sendo de novo. Então ela tem um estudo bem legal assim, que te coloca, te poupa algum tempo de tu ficar fazendo estudo sobre contextos, sobre momentos lá do cara que estava passando, por que ele escreveu aquilo, sabe? Por que ele falou aquilo. Ela já vai ali e no próprio texto ela já vai... É um texto preto e um texto vermelho. O texto preto é o texto da Bíblia, o original. O texto vermelho é a explicação contextual. E essa aqui eu trouxe, né? Que eu vi que tu gosta de desenho, quadrinhos, essas paradas. Cara, tem Bíblia pra tudo, cara. Essa daqui é dos meus filhos, né? Dos pequenos. Ela tem umas ideias muito legais, cara. Do jeito que tu gosta, mano. Olha só, Marcelo. É a Bíblia em ação. É muito top, Não sei qual é a câmera que tá pegando aqui. Essa Bíblia em ação, ela tem um ponto aí também que é específico dela, que além dela ter toda a ilustração, ela tem um pouco de... Como tem em toda a animação, todo o filme, né? Quando a gente vai ver, sempre tem que dar aquele temperinho. Tem temperinho a mais. E eu não acho isso nenhum problema, entendeu? Sim. Eu acho isso legal, cara. Sim. Porque isso e dá até, mais vida no troço. intuitivo, né? Pra quem tá pegando pela primeira vez. Eu acho muito legal, assim, essa questão de tu dar um tempero. Às vezes tem coisa, por exemplo, que a Bíblia não falou. Aí tem cara, né, tem colega que não gosta, sabe? Tipo assim, não, mas a Bíblia não fala sobre a infância de Jesus. Pô, cara, mas tem um filme trimaneiro, cara, na Amazon que fala sobre a infância de Jesus. E eu vi o filme, e cara, tudo aquilo que o filme vai contar não tá na Bíblia. Mas, cara, é um filme trimassa, cara. Legal assim, e te abre a mente. Tu que já conhece a história de Jesus, vai te abrir a mente. Então eu não vejo problema nisso, sabe? Essa Bíblia, ela trabalha mais ou menos com essa... Quem gosta, assim, de gibi, de animação, essas paradas... Aqui já Aqui deve ser Sansão, né? Essa aí é... Que alguns confundem com o Hércules. Ela é top, ela é top. Golias, eu já ouvi dizer que Golias tinha irmão, né? Que tava no exército também. Tinha irmão. Que também era um gigante. Pra te ter ideia, eles estavam no mesmo local que Golias foi derrubado. Tinha em torno de 4 irmãos, diz que era 5 gigantes no total, né? Quem estava? Os irmãos de Golias estavam na mesma guerra que Davi derrubou. Foi isso que eu ouvi falar também. Que tava todo mundo com medo dos gigantes. E aí criaram um acordo lá que o melhor guerreiro... Por que tu acha que Davi pegou 5 pedras? Sim. Cara, a história de Davi é impressionante. É impressionante. Eu acho muito interessante dessa questão, porque eu acabei de perguntar. Por que eu te fiz essa pergunta? Muita gente, eles veem essa barreira da Bíblia, mesmo vocês que sendo crente ou não. Eu falo para pessoas que não são crentes, não são os incrédulos. Por quê? Tem pessoas sim que botaram essa barreira. Não vou ler só porque eu não sou crente. Beleza, tudo bem. Mas eu indico muito, assim como você acabou de falar, cara, a Bíblia me ensinou a ser a pessoa que eu sou. Querendo ou não, é uma bússola do como você deve se comportar do seu dia a dia. É um manual pro ser humano. É um manual do ser humano. Manual de conduta. Porque assim, tá louco? Se você prestar atenção, Davi me ensinou a ser valente em exatas situações da minha vida. Meus problemas pessoais, como se comportar lá no seu dia a dia. Jesus me ensinou a amar as pessoas. Por isso que desde aí surgiu aquela frase, o que Jesus faria? Entendeu? Então, praticamente, essas questões assim que, querendo ou não,
Eu indico sim a Bíblia até por ter o empreendedorismo. Salomão foi um grande empreendedor. Salomão foi grande dono de terras e reinos, assim, foi um grande pensador de como administrar suas fortunas. Então, cara, tu quer um crescimento, além do... Tá, não é errado você pegar outros livros e ter o seu crescimento intelectual. A Bíblia também vai te ensinar grandes coisas, entendeu? Por isso que eu sempre indico a leitura da Bíblia. E aquela coisa, né? Conhecimento nunca é demais. Sim. Pra tu saber que tu não gosta de uma coisa, tu tem que primeiro ouvir sobre ela. Vai lá, dá uma leitura lá. E tira essa questão da questão do, como você acabou de falar. Vai lá, lê com um coração que esteja preparado para aprender, mas não para criticar o que está lá. Porque são reinos diferentes, totalmente diferentes do teu mundo atual. Então me parece que com isso, posso estar errado? Tu quer desvincular não o propósito, mas como as pessoas enxergam a Bíblia e talvez enxergar ela como uma literatura que explica algo específico dentro daquilo que está se propondo. Que possa te ajudar. Sim. Uma história interessante. Como a Odisseia, né? Muitas pessoas falam da Odisseia, mas é uma coisa bem mitológica, né? E tem muita coisa de religião. E o pessoal usa elas para argumentar outras coisas, né? Que é uma boa leitura, blá, blá, blá. Assim como também, vou falar agora aqui também, que pode gerar problema, mas assim como é ler o Diário de Hitler. Tu gosta de ser cancelado, né, cara? Todo mundo odeia o nazismo, né? Sabe que foi errado, isso já foi uma coisa aceita. Mas a pessoa fala, cara, vale a pena ler o Diário de Hitler. Não é uma leitura muito boa, né? Mas vale a pena ler, porque tu vai ter mais certeza ainda da merda que foi, sabe? Quem foi, né? E do quão louco o cara era. Então, essas coisas. Por curiosidade, cara, conhecimento nunca é demais. Estamos estourando nosso tempo. Eu vou pedir para tu falar agora um pouquinho do teu projeto pro futuro, teus planos pro futuro. Você também tem uma obra missionária, não é? Na verdade, eu tô ativo na posição de missionário, né? Então, esse ano eu e minha família, a gente passou todo esse ano agora que terminou aqui em Pelotas, trabalhando aqui. Trabalhamos com um projeto social de futsal. Poxa, que massa. Lá no bairro da Gotuso, na Avenida Cidade de Lisboa, na própria igreja que eu participei durante todo esse ano, que é a igreja IBNT. Então, assim, esse trabalho que a gente faz lá, que na verdade, né, não é meu, não é minha, né? Eu apenas estava trabalhando junto com o pessoal, né? É um trabalho que é tipo assim, é uma porta aberta para todo adolescente, para toda criança e todo jovem até 18 anos que tem o sonho de ser jogador de futebol. Então, o que ele vai fazer? Ele vai correr para lá, porque lá ele vai ser bem recebido. É tipo uma escolinha de futebol? Uma escolinha de futebol 100% gratuita. 100% gratuita. Então lá o cara vai ser bem recebido e lá vai ter futebol. Então é tudo que a gurizada... Sim. Ela gosta. Né? Que é o sonho. Isso aqui na cidade de Aqui na cidade, lá na Gotuso, Avenida Cidade de Lisboa. 813. Voltou agora sábado, voltou agora os treinos, né? Então já estava em recesso, agora já voltou, já está funcionando. Então é só pesquisar no Instagram, se botar ali no Instagram, Projeto IBNT, aparece lá, vai ter o contato lá do pessoal. Vou botar na descrição aqui do vídeo também. De quem conhece lá e tal. Agora, o que está acontecendo? Agora eu estou numa mudança, né, de ministerial, né? Estou tentando, né, voltar para um seminário, porque eu peguei uma característica muito forte de seminário pelo fato de estudar a Bíblia, né? E eu amo essa coisa de sentar com as pessoas e as pessoas questionar. E eu tenho um sonho, né, de ser professor um dia, de ser alguém mais importante, mais né, relevante no Brasil na questão da teologia. Se eu pudesse viver só de teologia, eu viveria só de teologia. Hoje, infelizmente, eu não posso, né? Então eu tenho que fazer... O que mais tu faz? Eu trabalho com Uber. Sim. Vou me virando, né? Tu te vira. Tem que se virar. Mas o meu objetivo mesmo, que eu gostaria para ter o meu estilo de vida, era focar só na teologia. Infelizmente, eu não tenho essas condições hoje. Então eu estou, né, tentando me encaixar de novo num seminário para mim poder ali desenvolver essa área, né, mais de ensino da palavra de Deus, de estudo,
né? Então eu estou direcionando agora, esse ano agora, para mim voltar. Então eu não sei quando que eu vou conseguir voltar, né? Estou pretendendo voltar talvez agora no finalzinho do verão para uma escola. Então essas escolas, né, a gente precisa mudar para a escola, morar dentro da escola, é 100% integral, entendeu? Então a tua vida sai completamente da rotina normal, digamos assim, da rua, né, do sistema da rua, de trabalho, de horários, e dentro das escolas tem um horário à parte fora daqui. As datas de feriados são diferentes, tudo é diferente. O domingo é segunda, é muito diferente, entendeu? Mas eu estou tentando, fazendo de tudo aí para conseguir voltar, né? E não é tão fácil assim, né? É bastante gasto, é viagem e tudo mais, mas se Deus quiser vai dar tudo certo pra gente conseguir. Show de bola. A gente tá estourando o nosso tempo, eu tinha mais perguntas pra te fazer. Tu vai ter que voltar aqui, tá? Voltamos. Inclusive, uma das perguntas que eu ia te fazer, e vai ter que ficar para um próximo podcast, com certeza tu vai voltar, era se todo mal na Terra é culpa do diabo. Essa era a melhor, cara. Poxa. Isso aí Essa era a melhor, cara. vai ficar com um gostinho pro próximo. Isso aí eu gosto de falar sobre esse assunto. O próximo podcast vai ficar essa pergunta aí, porque eu acho que dá pra ficar uma meia hora só falando sobre isso. Então, pra encerrar, eu vou pedir pra tu dar um recado pro pessoal de casa, tá? E aí tu pode olhar pra essa câmera aqui. Tá bom. Então, pessoal que tá nos assistindo aí, né? Não sei, não conheço cada um de vocês, mas eu queria dizer pra vocês, eu acho que pra finalizar tudo aquilo que eu me propus a vir aqui fazer, apresentar um pouco sobre a Bíblia, falar sobre a Bíblia, falar, né, sobre a teologia, né? Dizer pra você, pedir pra você um pouquinho da sua atenção, assim, dê uma chance a você mesmo. Assim como eu dei para mim, dê uma chance a você mesmo de fazer uma tentativa, de ter um pouquinho de coragem só de abrir o coração, abrir um pouco ali, né, um espacinho no seu coração e dizer assim, cara, quem sabe eu vou dar mais uma tentada, né, eu vou procurar saber mais, eu vou, né, se quiser, né, pode contar com a minha ajuda através do Instagram, Fala Neves, bota lá Teologia Fala Neves, lá eu vou estar lá, às vezes eu faço uns vídeos meio bagunçados lá, mas eu vou estar sempre falando sobre teologia, né? E você pode mandar a pergunta que você quiser, não tenho problema nenhum com pergunta, não tem problema nenhum com polêmica, não tem problema nenhum com nada, mas o que eu queria te dizer nesse momento é que, pô, dá uma chance, sabe? Talvez tudo que você está procurando, tudo que você está precisando, tudo aquilo que está te deixando sentir aquele vazio, aquele desconforto dentro do seu coração, seja justamente o seu conhecimento sobre Deus. Porque, infelizmente, Deus não é o que mostraram na televisão. Deus não é o que contaram nas rádios. Deus é o que a Bíblia diz que Ele é. E para a gente entender, infelizmente, às vezes a gente vai ter que abrir a Bíblia e a gente mesmo vai ter que correr atrás. Como quase tudo na vida a gente tem que correr atrás. Deus não é diferente, a gente vai ter que correr atrás. A gente vai ter que buscar essa informação, buscar essa verdade. E eu gostaria de deixar essa palavra para você, sabe? Não desanima da sua vida, não desanima dos seus sonhos, não desanima de Deus. Dá uma chance para Deus, né? Abra seu coração. Eu tenho certeza, a palavra de Deus garante que Ele vai se manifestar. Eu acho que era isso que eu gostaria de dizer. Show de bola. Jefferson, quer deixar um recadinho? Sem recados. Sem recados. Como sempre. Podia dizer, né? Se inscreve no canal se não for inscrito. Aí tu dá o teu canal agora. Dá o meu canal. Não existe ainda. Tu não tem planos de fazer? Tu nem fazer um canal no YouTube? Não, a porta caiu, é parte do plano. Tá. Aqui não entendeu, a porta caiu no pé. Caiu em cima dele, né? Hoje. Também? No processo de construção do estúdio, a porta caiu no meu pé. Fazendo... tá tatuado aí essa perna. Essa tatuagem natural. Cara, eu tô ansioso pra ver quando tu começar esse teu canal, porque tu tá há 1 ano preparando isso aí e não começa nunca. Tudo rola em paralelo, né? Então, a gente não consegue se dedicar 100% pra uma coisa. Quero ver se tu vai me convidar pra ir lá, né? Ué, porque tu sabe que teve gente que veio aqui, né? Depois criou o canal deles, não me convidaram. Acontece. Eu não fico triste. Acontece mesmo. Jesus ensinou a perdoar. Everton, quer deixar um recadinho aí? Se inscreva no canal, comenta, compartilha, porque ajuda o seu engajamento e o nosso também. Show de bola, viu? É assim que tem que fazer. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Sim. Veio a mensagem. E tem um recadinho só profissional, precisando de ajuda do seu marketing, ajuda no
no seu engajamento, marketing da sua empresa, no mercado digital, estou aqui à disposição. Quem não sabe, o Everton é social media, né? Trabalha com tráfego pago, não? O mercado digital por completo. Show de bola, isso aí então. Tinha muito mais perguntas para te fazer, só que cada pergunta dá muito tempo de conversa e a gente vai ter que deixar para um próximo podcast. Mas muito obrigado, Jonas. Eu que agradeço. Por vindo aí, Eu tá? que agradeço. Espero que a gente possa ter ajudado quem assistiu também, né? Esclarecer algumas. Sei que deixamos várias perguntas, né? Várias dúvidas também aí pro pessoal, mas no próximo podcast a gente vai conversar e esclarecer mais coisas. Acho que no próximo a gente pode até abrir uma caixinha de perguntas, né? O pessoal Legal. mandar umas perguntas para nós aí. Legal. Interessante. É. Isso aí então, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado por quem assistiu. Não esqueça do Triplo C, né? Curte, compartilha e comenta. Quanto mais você curte e comenta aqui, o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo, entrega para mais pessoas, o canal cresce e isso nos ajuda a manter e a seguir trazendo um trabalho com mais qualidade. Não esqueça também de indicar aqui o podcast para pessoas que vocês acham que podem apoiar, né? A gente tem a opção de apoiadores aqui também, nos ajuda a manter o podcast, porque, querendo ou não, a gente tem gasto produzindo os episódios aqui. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Fechou. Agora sim. Valeu, Zé.